Eu queria partilhar com você, quebrando aqui a nossa série da 5ª temporada, eu queria dar uma palavra para mim, para você, para nós, uma palavra mesmo pastoral. E eu fiquei muito feliz, porque a maneira como o texto da Bíblia que usamos aqui, a mensagem, fala do versículo que eu queria partilhar com você, a imagem é absolutamente bela. Eu mesmo me surpreendi com a imagem, eu não esperava que esse texto ganhasse contornos tão belos, como espero se verá aqui. Na primeira carta de Paulo, à igreja que se reunia na cidade de Tessalônica, portanto, a primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, eu vou pegar o finalzinho, o início do versículo 11, mas você só será capaz de entender essa imagem por causa desta linguagem aqui, na versão mais, digamos assim, anterior, na versão mais formal, as palavras não estão postas aqui, desta maneira, mas o espírito do texto é o mesmo. E Paulo diz assim, por isso, construam muros de esperança, para que todos estejam juntos e ninguém fique de fora, ou seja, deixado para trás. Eu sei que vocês já fazem isso, apenas continuem fazendo assim. Vejam que imagem bela, olha, construam muros de esperança, para que todos estejam juntos e ninguém fique de fora, ou seja deixado para trás. Eu sei que vocês já fazem isso, apenas continuem fazendo assim. Esta imagem dos muros da esperança, o seu poder revolucionário só será entendido se eu e você fizermos agora um mergulho no tempo do apóstolo Paulo. Os lugares mais seguros na Palestina do primeiro século, e mesmo anterior a isso, se você quisesse se proteger das guerras, se você quisesse estar seguro, inclusive, de pestes, havia uma geografia que te dava mais segurança do que qualquer outra. Que geografia era esta? Que espaço era esse? As cidades muradas. Onde viviam as pessoas privilegiadas naquele tempo? As pessoas privilegiadas, elas viviam dentro das cidades muradas. Por quê? Porque os muros, por óbvio, protegiam estas pessoas, por exemplo, de uma guerra. Os muros protegiam-nas de ser assaltado ou assaltada. Fora dos muros, a sensação que se tinha, aí não era só a sensação, a realidade que se tinha era uma realidade de insegurança. Agora, qual era o problema das cidades muradas? É porque as cidades muradas não eram para todo mundo. As cidades muradas eram, num certo sentido, privilégio de alguns. Portanto, os muros das cidades naquela época não só separavam os vulneráveis daqueles que não são vulneráveis, os que tinham condição daqueles que não tinham condição, porque isso, de fato, era o que os muros faziam, mas os muros, eles eram sinais, eles eram metáforas, não apenas construções, eles eram significações, sabe do quê? De divisão. De que se o mundo vai acabar, primeiro quem vai são os que estão fora dos muros. Se o mundo vai acabar, os vulneráveis são aqueles que não têm lugar aqui dentro. Por isso, a figura do muro não é uma figura da esperança, não é uma figura da inclusão, é uma figura da desesperança. O muro é símbolo, sabe do quê? O muro é símbolo de divisão, não de acolhimento. Você lembra na Idade Média, o que é que as pessoas mais ricas faziam? Onde elas moravam? Elas moravam em castelos. E o que protegia os castelos da
horda, da plebe, o que protegia o rico abastado das outras pessoas? Os muros. Em alguns casos, um fosso com animais os mais ferozes ou coisa do gênero. Por quê? Porque a lógica é que muro é símbolo de desesperança, muro é símbolo de divisão. Com esta imagem na cabeça, pega o que o apóstolo Paulo, sob inspiração de Deus, nos coloca. Ele diz: construam muros de esperança. Olha como a lógica começa a ser invertida. Construam muros de esperança. Mas quando eu li isso, eu falei, mas peraí, se eu estou erigindo um muro, eu vou deixar alguém de fora. Olha o que ele diz: construam muros de esperança para que todos estejam juntos e ninguém fique de fora e seja deixado para trás. A única possibilidade de muro se tornar um instrumento de inclusão e de esperança é que esses muros não sejam erigidos próximos de nós, esses muros não sejam erigidos e construídos para a nossa única e exclusiva proteção. Paulo, ao dizer construam muros de esperança, eu fiquei imaginando que isso só era possível se esses muros incluírem todo mundo. Imagina que nós construíssemos um muro, não na cidade do Rio de Janeiro, deixando de fora o interior do Rio de Janeiro. Imagine que construíssemos muros somente no Sudeste, deixando de fora as outras partes do Brasil. Isso são muros da desesperança, muros que não incluem. Agora imagine que a gente construísse muros, por assim dizer, que nos protegessem de qualquer contágio, de qualquer coisa que seja externa a nós. Imagine se fôssemos capazes de, ao invés de ter uma cidade murada, o mundo fosse murado por qualquer ameaça que viesse a nos destruir. Se os muros forem mais amplos, se os muros forem muros onde ninguém é deixado de fora, esses são muros de esperança. O que eu sinto do que o apóstolo quis dizer é que a gente abandone a ideia das cidades muradas e as cidades muradas para alguns, e que a gente possa dar as mãos para que esse muro e essa cidade que a gente vai construindo, todo mundo, diz o texto, para que ninguém seja deixado para trás, ou de que ninguém seja deixado de fora. Quem são e o que são as pessoas que estão construindo muros de esperança hoje? Gente, eu fico pensando que você e eu, você que está me ouvindo aí agora, talvez, deixa eu pegar o Joca. O Joca é um pouco mais velho do que eu, não é verdade? Não. O Joca, você tem quantos anos, Joca? 48. Você se formou quando? 2000? 2001. Olha que coisa interessante. O Joca viu, discerniu a sua vocação, a sua contribuição, a sua maneira de trazer Deus a este mundo, através da sua profissão. Também estudou. E hoje ele senta aqui e nos dá informações preciosíssimas. Ao fazer isso, é como se ele estivesse colocando um tijolo nesse muro da esperança. Olha, quantas pessoas ao redor do mundo se formaram em medicina, quantas pessoas dedicaram a sua vida e se tornaram peritos em infectologia, quantas pessoas desenvolveram os seus conhecimentos de química para produzir remédios, quantas pessoas dedicaram a sua vida para que a gente tivesse aparelhos e recursos, quantas pessoas neste mundo, pessoas produtivas como eu e você, que pagamos os nossos impostos, e que esses impostos, de alguma maneira, se com perfeição, se com qualidade ou não, cria um sistema de saúde que pode ser um cinturão fantástico, será um cinturão fantástico para todos nós.
Eu estou querendo te dizer que quando eu olho a pandemia que a gente está vivendo, os riscos que a gente tem pela frente, o cenário de incerteza, eu treino o meu olhar para não construir, nem dentro de mim, nem fora de mim, muros de desesperança. Eu tenho enorme esperança na tecnologia que a gente tem hoje, no nosso sistema, nos nossos sistemas de saúde, que são sim falíveis, limitados e que podem aqui e ali entrar em colapso, mas sem eles, com as suas imperfeições, a gente estaria muito pior. Eu agradeço a Deus pela existência de uma comunidade científica no mundo que nos provê esperança nesse tempo de incerteza. E se o que eu vou te dizer te soar como egoísta, eu te peço perdão desde já, mas eu não sei se eu posso tirar do que eu vou falar um traço de egoísmo. Mas eu não queria estar vivendo num outro tempo. Eu não queria viver na Europa do século XVII, onde a peste negra e tantas outras, a gripe espanhola, que por falta dos recursos, por falta dos tijolos de esperança, por falta da tecnologia, do saber que a gente tem hoje, mais ou menos 500 milhão de pessoas morreram. Hoje, se nós não tivéssemos os recursos que temos, eu te asseguro, nós estaríamos muito, muito pior. Eu tenho, e eu te digo com toda a convicção, por mais triste que seja a gente olhar aqui e não tem ninguém, mas hoje é um dia de sol na cidade do Rio de Janeiro. Hoje é um dia bonito. E por mais que a gente tenha restrições a evitar aglomerações, eu quero te dizer que o sol brilha. Eu quero te dizer que a gente tem, apesar dos riscos e das preocupações, a gente tem razões para ter esperança. E a esperança, ela não vence o medo, porque eu corro o risco de, ao fazer essa frase, alguém lembrar de um determinado slogan. A esperança, ela vence o pânico, sobretudo. Eu quero dizer a mim e a você, que esse Espírito de Cristo que vive em nós, sobretudo, deve nos trazer enorme sobriedade. Sobriedade nessa hora. E a sobriedade é a virtude que está associada à prudência. O pânico, ele nada mais é do que um medo numa escala tão alta que perdeu o contato total com a realidade. O pior companheiro para tomar qualquer decisão é o pânico. A prudência e a sobriedade são sempre aquelas virtudes que, quando cultivadas, especialmente em momentos como estes nos ajudam a construir muros e muros de esperança. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pelos técnicos, pela internet, eu agradeço a Deus pelo mundo do telecom, eu agradeço a Deus porque a gente tem esse recurso, eu agradeço a Deus porque se a gente tiver que cancelar outros encontros presenciais, a gente vai poder se encontrar virtualmente. Eu nunca pensei, mas eu agradeço a Deus pelo YouTube, eu agradeço a Deus pelo Facebook, eu agradeço a Deus pelo Instagram, eu agradeço a Deus até pelo WhatsApp. Eu agradeço a Deus por toda essa tecnologia, por todo esse cinturão. Eu agradeço a Deus por homens e mulheres que dedicaram e dedicam as suas vidas para, nesse momento, nos dizer, temos diante de nós um enorme desafio, mas a gente tem saber científico. Se dá tempo, se não dará tempo e tal. Olha, tenho a esperança, porque quero treinar o meu olhar para, sem descuidar da prudência, entender que a gente está construindo muros e muros de esperança. Porque mesmo numa situação de pandemia, o mundo continua cheio da glória de Deus. E essa glória se reflete, aparece de maneira multifacetada. Diante disso, eu quero te dar 2 ou 3 conselhos para esse período onde a gente vai ficar mais em casa. Aqueles que vão fazer isso. Primeiro te dizer o seguinte, nós brasileiros temos um traço
que eu li um artigo de um alemão, e ele diz que a nossa cultura, ela paradoxalmente tem um traço, que é o traço do humor, e isso nos ajuda a lidar com as muitas tragédias que a gente passa na vida. Ele diz que a Alemanha, por exemplo, já é culturalmente um país que é mais sisudo e que tende a mergulhar de maneira mais profunda, com mais dor, com mais peso, e a gente passa aqui com uma outra pitada de humor, que na medida certa não significa nem irreverência, nem falta de prudência, apenas significa essa incrível capacidade divina de atravessar momentos difíceis com leveza. Você já deve ter tido encharcado aí de memes o teu WhatsApp. E mesmo nessa situação, a gente, vale a pena, e aqui vai um conselho, para de ficar vendo notícia o tempo todo. Isso vai te afetar psicologicamente e, num sentido, vai te trazer muito mais problema e vai afetar negativamente o teu sentimento. Sim, até nessa hora, a informação tem que ser na medida certa. Lembra que essa absorção que a gente faz de tudo, do medo e das coisas, esse é um momento que, pelo menos agora, a gente podia diminuir o nosso contato com aquilo que o articulista que eu li dizia, esse vírus da informação. Informação é como comida de qualidade. Pouca, com muita substância, com muita sustância, e ela é suficiente. Cuidado com informação demais. Isso é só confusão. Aproveita o tempo para ler o que você não estava tendo tempo de ler, se é que você vai ter esse privilégio, de brincar com teu filho, se essa é a tua configuração familiar, eu não sei. Só se afasta o tempo todo dessa obsessão por notícias. E aqui vai uma coisa que eu te falo com muito carinho, e vou falar nas minhas lives essa semana. A precarização da vida interior, a falta de interioridade, é que me dá uma obsessão por ficar me alimentando de tragédias que ainda nem estão postas. Cuidado com isso. Segundo, um pouco de humor. Hoje, se você quiser evitar aglomeração, tem um jogo do Bangu e do Botafogo. Pode saber que você vai evitar aglomeração. Uma pitada de humor. Eu tenho certeza, Joca, que a vacina do coronavírus será inventada nos próximos 15 dias. As mães farão isso, porque não aguentarão as crianças em casa. O que é uma pitada de humor machista, porque dá a ideia de que as mães que vão cuidar. Mas fica, presta atenção, eu tenho certeza que pai e mãe, tendo que ter 15 dias com as crianças em casa, direto, em férias que não estavam programadas, vamos inventar a vacina do coronavírus. E de mais a mais, eu não só oro, agradecendo a Deus por aqueles que estão construindo muros de esperança, eu oro por todos os vulneráveis. Eu oro e peço a misericórdia e a graça de Deus sobre as pessoas mais vulneráveis da nossa população. Porque, de novo, se esse negócio complicar, você pode saber que as pessoas mais vulneráveis serão mais vulnerabilizadas primeiro. Que a misericórdia de Deus alcance essas pessoas e nos faça instrumentos delas. Que a gente construa um muro global de esperança, uma cidade murada, onde ninguém fique de fora. Por último, mas não menos importante, e o que eu vou te dizer pode te parecer chocante, cuidado para a gente não embarcar, acho que eu e você talvez não, mas eu oro por um tipo de fé e de espiritualidade que nesse momento, ao invés de trabalhar para com Deus, tenta a Deus. É como dizendo, crente, Deus protege, coronavírus não pega. Isso é, ao invés de trabalhar para Deus,
é trabalhar contra Deus. Nessa hora, eu quero te dizer, sabe onde Deus está? Deus está na nossa face. Deus está aqui agora. Deus, inclusive, está na nossa vulnerabilidade. Porque nesta cidade murada, Deus não fica fora dela. Deus não abandonou o mundo e disse, agora vocês estão à própria sorte. Ele está dentro da cidade com a gente, usando cientistas, médicos, gente da tecnologia, usando, neste momento, tudo que existe de belo, de bom, neste mundo, para provar que o mundo continua cheio da sua glória. Gratidão, louvor, oração, humor, leveza, equilíbrio, todas essas coisas eu desejo para você. E que a gente contagie uns aos outros, não com esse vírus, porque essa palavra não tem jeito de dar a ela uma conotação necessariamente positiva, que a gente contagie uns aos outros com essas virtudes que fazem toda a diferença. Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Deus, nós queremos te dizer que o nosso coração, sim, tem aqui e ali batidas de apreensão, batidas de medo, mas o nosso coração tem enormes batidas de esperança, porque cremos em Ti. E percebemos que você está do nosso lado. E nesse momento, eu te peço que o Senhor traga renovo, vida, a todos os profissionais de saúde, todos e todas, que neste momento a gente vê de maneira mais clara como eles são os teus anjos aqui na terra. Louvado seja o teu nome pela vida dessas pessoas. E muito obrigado, porque por elas a gente vê a tua face, a tua glória neste mundo. Deus, muito obrigado por todo o saber técnico, científico, que não tem uma outra origem senão Ti mesmo. Muito obrigado, porque você já tem nos ensinado uma espiritualidade que não separa saber do homem e saber de Deus, como se essas coisas necessariamente brigassem entre si. Muito obrigado, porque quem inspirou alguém para fazer uma internet o fez como fruto da tua sabedoria, do teu conhecimento, tu que és a fonte de todas as coisas maravilhosas e boas deste mundo. Muito obrigado por tudo isso. Dá-nos prudência, sobriedade, dá-nos inclusive o medo que nos leva a tomar medidas de segurança. Agora, Jesus nos lembra que nós não somos órfãos da tua sabedoria, portanto, nos livra do pânico. Jesus, muito obrigado porque tu estás aqui do nosso lado, estás conosco e através de nós. E isso nos basta. E que a gente continue construindo essa cidade murada, cujos muros vão sendo expandidos, estendidos, até que ninguém fique de fora. Oro pelos governos, oro pelos poderosos, e queria amarrar no teu nome, Jesus, e expulsar do nosso mundo todo e qualquer espírito tão perverso que nesse momento veja razões de lucro e de vantagens. Que esses que querem transformar a vida humana em selva caiam sob o poder daqueles e daquelas que querem construir comunidade, que querem construir cidades muradas onde ninguém fique de fora e ninguém seja deixado para trás. Obrigado, 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 porque apesar das nuvens, o sol está brilhando. No teu nome, amém e amém.